Hoje você vai aprender como se livrar da barriga da menopausa. Esse vídeo vai ser um guia completo e prático, baseado em evidências, mostrando para você exatamente por que essa barriga aparece, o que não funciona para perder a barriga da menopausa e o que funciona e como aplicar isso para se livrar da barriga. Então se prepara que depois desse vídeo esse tema não vai te assustar mais e você vai saber o que fazer. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Caggiano, eu sou nutricionista e a maioria das minhas pacientes são mulheres na menopausa. E eu ajudo elas tanto a perder a barriga, a emagrecer, a se livrar de doenças metabólicas como resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes, e acompanhar quem está usando medicamento como o Ozempic, Mounjaro ou Wegovy, tanto para a pessoa não perder massa muscular, como para diminuir os efeitos colaterais e para ela manter o peso perdido no longo prazo. Eu atendo presencialmente em São Paulo e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online diferente de todos os outros, onde você aprende como comer, como inserir os alimentos que você gosta, sem passar fome e sem esse monte de complicação que te ensinam por aí. Lá o foco é emagrecer para sempre e não secar nos próximos 15 dias e depois você ganhar tudo de novo. E aqui nas redes sociais, eu tô sempre mostrando para você as melhores evidências disponíveis para você conseguir ter resultado sem prejudicar a sua saúde. Se isso te interessa, já se inscreve no canal. Primeiro de tudo, a gente entender o que é a barriga da menopausa e por que ela aparece. Muita gente acha que basta entrar na menopausa ou passar de certa idade que essa barriga vai brotar, vai aparecer. E não, felizmente não é isso que acontece. O que acontece é que no período da menopausa, o seu estrogênio, que é o hormônio feminino, vai diminuir muito. E esse estrogênio tem como uma das suas funções regular a distribuição de gordura no corpo. Então até a menopausa, quando o estrogênio está mais alto, a gordura é distribuída pelo corpo todo, até com uma ênfase maior na parte inferior, no quadril, nas pernas, nas coxas. Agora, sem o estrogênio, o normal é que você acumule mais gordura na barriga, exatamente como os homens. E é isso que muda no corpo da mulher na menopausa. Quando você ganha gordura, essa gordura vai para a região da barriga. Antes, quando você ganhava 1 quilo, 2, isso era distribuído pelo corpo ou pelas pernas e era mais difícil de notar. Só que essa questão não é só estética, olha só. Quando a gente pega homens e mulheres até os 50 anos, os homens morrem mais de doenças metabólicas do que mulheres. Diabetes, gordura no fígado, problema no coração e por aí vai. Quando a gente pega a partir dos 50, as mulheres passam a morrer mais. Por quê? Porque a gordura acumulada na barriga é a gordura visceral, aquela gordura que fica entre os seus órgãos. E ela é um sinal que tem algo de muito errado no seu corpo. Então, enquanto o estrogênio da mulher está mais alto, ela tem uma proteção maior contra a gordura visceral. Quando o estrogênio está mais baixo, ela vai ter uma facilidade maior de acumular gordura visceral. Essa gordura, ela aumenta o risco de vários problemas, inclusive AVC e problema cardiovascular. Ela é inflamatória e ela é a grande causadora de questões como diabetes e hipertensão para a maioria da população. Então, se você quer viver mais, quer viver bem, você precisa perder essa gordura visceral, essa barriga da menopausa. E o primeiro passo para isso é a gente tirar os mitos sobre isso. Não adianta você perder tempo, perder dinheiro, gastar energia em coisa que não funciona. Primeira delas, não adianta fazer abdominal ou exercício para perder essa barriga. O abdominal, ele serve para você ganhar músculo na região do abdômen. E ganhar músculo não necessariamente faz você perder gordura. Então você pode treinar muito a sua barriga que a gordura vai continuar lá. E o próprio exercício, de forma geral, ele vai te ajudar a melhorar a capacidade respiratória, ele vai aumentar o seu fôlego, ele vai diminuir o risco de várias doenças, ele vai te fazer ganhar massa muscular. Mas os estudos mostram que o exercício em si ele não é tão efetivo para o emagrecimento. Tem muita mulher que fica revoltada, que faz um monte de exercício e não vê resultado em emagrecimento. Mas isso é comum e até esperado, porque o que realmente faz diferença para o emagrecimento é a sua alimentação. Se você estiver se alimentando bem para emagrecer, o exercício junto pode até potencializar o processo, mas ele sozinho não é o que vai resolver. Segundo mito, não existe gel ou massagem que faça você perder gordura. Gente, não adianta gastar dinheiro em creme, em gel, mesmo aqueles que foram quentes ou frios, nada disso vai levar sua gordura embora. Inclusive, não tem nem procedimento estético que retire gordura visceral. A lipoaspiração, por exemplo, ela suga a gordura subcutânea, não a que está no meio dos órgãos. Então, se você fizer uma lipo, a sua saúde não melhora, a visceral continua ali. E o terceiro mito, que talvez seja o pior de todos, é da ideia que depois da menopausa, toda mulher vai ficar com barriga e não tem como perder. Gente, isso é mentira. Eu te afirmo, eu conheço centenas de mulheres na menopausa que conseguiram emagrecer com mudança de alimentação. Eu vou até mostrar uma foto agora de algumas das minhas alunas, para vocês verem como tem muitos casos
reais. Todas elas aqui são alunos da escola de emagrecimento e emagreceram aprendendo a comer sem passar fome, sem precisar de suplemento ou remédio. Se você tiver a estratégia certa, dá certo em qualquer idade. E inclusive no dia 8 de junho eu vou fazer a melhor oferta do ano para virar aluna da escola de emagrecimento. Você vai poder ter o meu acompanhamento da minha equipe, não vai se sentir perdida e vai ter todos os meus outros produtos de bônus, mais tempo de acesso e vai pagar muito menos. Então fica de olho, clica no link da descrição do primeiro comentário fixado e se inscreve no evento A Dieta da Vida Real, que eu vou dar uma aula especial no dia 8 depois de liberar a oferta. Bom, afinal de contas, então, como resolver o problema da barriga da menopausa? Eu espero que tenha ficado claro até aqui que o problema dessa barriga é a gordura mesmo. Por mais que tenha a questão hormonal, isso aí vai direcionar a gordura que você ganhar para a barriga. Então o problema é que você está ganhando gordura. Por isso que existem um monte de mulheres que entram na menopausa e não ganham barriga nenhuma. Por quê? Porque elas não estão ganhando gordura. Agora, uma grande questão é, mas por que as mulheres engordam tanto na menopausa? Primeiro ponto é que as estatísticas mostram que, no geral, as pessoas vão ganhando peso à medida que elas envelhecem. Então, em muitos casos, a mulher já vinha de um processo de ganho de peso. É que na menopausa, com todas as mudanças da menopausa, com mudanças emocionais, a mulher mais irritada, mais cansada, mais ansiosa, isso piora ainda mais a alimentação dela. E aí, quando ela ganha gordura, fica muito mais visível por causa da barriga. O segundo ponto é que essa bendita queda do estrogênio também facilita a perda de massa muscular. Então, aquela mulher que não estava treinando e não estava tendo uma alimentação que evita a perda de massa muscular, tem uma queda meio brusca de músculo e isso diminui o metabolismo. E aí, mesmo comendo o que comia antes, que não era muito bom, facilita o ganho de gordura. Agora, sabendo disso, você pode lutar contra isso. Tudo isso que eu falei é evitável através da alimentação e de bons hábitos. Dá para fazer diferente, dá para ter resultado. A primeira coisa que você precisa fazer é entender que você precisa do déficit calórico para conseguir perder gordura. Você vai ter que entrar num processo de emagrecimento e a partir desse processo de emagrecimento você vai perder a gordura do seu corpo, inclusive da barriga. O que é déficit calórico? É consumir um número de calorias menor do que o seu corpo precisa. Porque se você come menos do que você precisa, o seu corpo vai ter que pegar seus estoques de energia, que é a sua gordura. E como que eu sei quantas calorias eu preciso comer? Você não precisa saber. Você precisa comer menos do que você come hoje. Só que a grande maioria das pessoas não tem uma noção calórica muito boa. Elas confundem quantidade de comida num prato com quantidade de calorias. Vou dar um exemplo clássico. Se você pegar 100 gramas de biscoito de polvilho, que é um pacotinho normal, e comparar com 1 quilo de melancia, 1 quilo de melancia tem muito menos calorias, mesmo sendo muito maior. Então existem várias coisas que você pode fazer na sua alimentação que vai naturalmente reduzir essas calorias. Essa redução calórica, ela precisa ser uma consequência de algumas mudanças e não um ponto de partida. E eu vou te dar 5 mudanças que você pode aplicar a partir de agora e já vai te ajudar. Primeiro, reduzir o consumo de ultraprocessados e refinados. Do que eu tô falando? Tô falando de biscoito, de chocolate, de balinha, de lasanha congelada, de nuggets, de fast food, por aí vai. Ah, Felipe, mas eu não consumo nada disso. Talvez você não consuma esses ultraprocessados, mas será que você não consome refinados? Biscoito água e sal, pão, bolo, mesmo que seja caseiro, e por aí vai. Todos esses são através de farinha, que é um alimento refinado. Ele concentra a quantidade de calorias. Ah, então tem que cortar tudo isso? Não, tem que reduzir. Observar se você não pode dar uma diminuída na quantidade que você come hoje desse tipo de alimento. Ah, mas eu não como nada disso. Tudo bem, também dá para engordar sem comer nada disso, mas esse é o primeiro passo, vamos pro segundo. Segundo passo é aumentar o consumo de vegetais e legumes. Por quê? Porque quando você consome mais vegetais e legumes, você aumenta o tamanho do seu prato, e aumentando o tamanho do seu prato, você vai começar a sentir mais saciedade. Você vai sentir que você está comendo mais, você vai se sentir mais cheia, e se sentindo assim, a tendência é que você coma menos ao longo do dia. Então, vegetais e legumes, cenoura, abobrinha, chuchu, beterraba, alface, tomate, pepino, pode comer o quanto quiser, pode comer à vontade, coloca mais, vai ajudar. Se você tem dúvida se algum alimento entra nesse grupo, será que é um vegetal e legume que eu posso comer à vontade? Pergunta nos comentários que eu vou te responder. E já aproveita e deixa o like no vídeo. Quanto mais like, mais mulheres vão descobrir como se livrar dessa barriga. Terceiro ponto, comer alimentos mais volumosos. Lembra do exemplo da melancia? Você tem que procurar esses alimentos que dá para você colocar em quantidades maiores, justamente para aumentar o prato. Então esquece aquela ideia de comer coisinhas pequenininhas. Come só um biscoitinho, come só um amendoinzinho. Não, muito cuidado com isso. Pode ser pequenininho, mas muito calórico. Então pensar em abóbora, em batata, em melão, em melancia, em palmito, abobrinha. São coisas com bastante volume que vão te ajudar a ocupar espaço no estômago, passar a sensação que está comendo bem. Quarto
ponto, priorizar comer mais nas refeições e diminuir os lanches. Isso é super comum nessa idade. A pessoa vai diminuindo os pratos de comida e aumentando os lanchinhos. O jantar vira já mais um lanche e a qualidade nutricional vai caindo muito. Eu não sei quem que inventou essa história que comer comida é pesado à noite e o lanche é melhor. O lanche é bem mais calórico. Pão com queijo, biscoitinho com requeijão ou manteiga. Se for pedindo delivery, então, não quer dizer que você não possa pedir uma comida de vez em quando. Mas se a regra é fazer lanche, pelo menos seja um lanche mais nutritivo. Mas se a ideia for comer um lanche, muito cuidado como você vai fazer esse lanche, porque pode ser que ele esteja te prejudicando. Então vale a pena aumentar o almoço, aumentar o café da manhã e aumentar o jantar, se você conseguir reduzir um pouco os lanches entre refeições. E o quinto e mais importante passo é aumentar o nutriente mais importante nessa fase, que é a menopausa. Aumentar ele é o que vai fazer você entrar no déficit calórico, mas sem fome e sem perder massa muscular. Não adianta só comer pouco, que você vai perder mais músculo ainda. Aí não vai dar certo. Esse estudo de 2022, ele propõe o motivo pelo qual as mulheres ganham tanto peso nessa fase da menopausa. O que ele diz é o seguinte: nessa fase a mulher precisa de mais proteína para manter esses músculos e com isso seu corpo vai pedir por mais proteína. Só que como que o corpo pede por proteína? Ele aumenta o seu apetite, ele aumenta a sua fome, ele aumenta a sua vontade de comer, ele aumenta seu impulso de buscar por comida. Só que a maioria das mulheres não come muita proteína e quando sentem isso vão comer outras coisas que não proteína. Então o corpo aumenta o sinal da fome querendo proteína e você vai lá e come outras coisas. E aí o corpo vai continuar mandando esse mesmo sinal e a pessoa vai ganhando peso. Porque o corpo vai tentar você fazer comer até preencher a quantidade de proteína que ele quer. Só que se você come um monte de coisa que tem pouca proteína, você vai ter que comer muita comida para chegar na proteína que o corpo quer. Então, o que você mais tem que fazer para conseguir se livrar da barriga da menopausa não é comer pouco, não é passar fome, não é cortar açúcar e farinha, é aumentar a proteína. Como se faz isso? Primeiro, colocar uma fonte de proteína em todas as suas refeições. A começar pelo café da manhã, depois no almoço, depois no lanche da tarde, se você fizer lanche, depois no jantar. Em todas. Tem refeição, coloca uma fonte de proteína. Isso já vai te ajudar demais. Indiretamente, vai reduzir as calorias, porque comendo mais proteína vai sobrar menos espaço para as outras coisas. Vai ajudar a reduzir os processados, porque se você comer só um biscoito à tarde, não vai ter proteína. Então você vai ter que procurar outra coisa. Então colocar uma fonte de proteína em todas as refeições vai te ajudar demais. E calma, eu já vou te explicar o que é fonte e o que não é fonte de proteína, tá? Além de colocar uma fonte em todas as refeições, qual que é a quantidade ideal de proteína por dia? Os estudos falam de 1,2 a 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Ou seja, você vai pegar o seu peso e fazer uma conta vezes 1,2 ou 1,6. Abre a calculadora aí e faz essa conta. Essa vai ser a quantidade de proteína que você tem que tentar chegar no seu dia. E detalhe, não é a quantidade de alimento que tem proteína, é a quantidade de proteína. Por exemplo, um ovo tem 70 gramas. Só que um ovo não tem 70 gramas de proteína, ele tem 7 gramas de proteína. 100 gramas de carne vai ter uns 20 a 30 gramas de proteína. Então você tem que somar a quantidade de proteína dos alimentos para ver se chega nessa quantidade. Mas Felipe, o que tem proteína afinal de contas? Bom, basicamente todas as carnes, então carne vermelha, frango, peixe. Tem os ovos, tem proteína nos lácteos, como alguns iogurtes proteicos, em alguns queijos. No leite normal e na maioria dos queijos também tem proteína, mas geralmente vai ter mais carboidrato e mais gordura. Então é um negócio que pode até complementar a sua proteína total, mas não é uma fonte. Então é melhor apostar nesses outros que eu falei. Como saber se é fonte? Veja se tem mais proteína no alimento do que carboidrato e gordura somados. Não tem segredo. Além disso, a gente também tem a soja e derivados, então tofu, proteína texturizada de soja, tempê, são boas opções. E não, soja não é ruim para mulher na menopausa, soja não é ruim para tireoide e todos esses mitos a respeito da soja. E por fim, a gente tem os suplementos proteicos, como o whey protein. E mais uma vez vamos quebrar mito. O whey protein é muito indicado para mulher na menopausa. Não é só para quem treina, não é só para quem quer ganhar massa muscular, apesar que a mulher da menopausa devia querer. Mas infelizmente não, o whey não vai fazer brotar um monte de músculo, ele só vai ajudar você a complementar a sua ingestão de proteína. Qual whey? Whey de marca confiável, que não tenha mais do que 4 ou 5 gramas de carboidrato. Pode ser o concentrado. Ah, eu não sei como tomar. Coloca no leite, no iogurte, bate com uma fruta, pode ser com água, mas fica muito mais gostoso com leite, ou leite vegetal, ou iogurte. Você pode me dar opções? Vou deixar na descrição do vídeo 3 opções de whey. Agora eu não posso deixar de falar outra coisa muito importante. Eu sei que você pode achar que o vídeo tá meio longo, mas eu falei que ia ser um guia completo. Não adianta a sua dieta ser perfeita do ponto de vista nutricional se você vai ter dificuldade de seguir ou de ficar nela, porque você não gosta do que tem. Então não é para sair cortando tudo e comer só proteína. Aí você vai estar fazendo
uma dieta temporária. E aí você não vai conseguir perder o que você mais quer, que é a barriga. Porque é o seguinte, a gente não consegue fazer uma dieta só para perder a barriga. Não tem uma combinação de alimentos que queima a barriga. Isso é uma fantasia que inclusive tentam vender para você aí com produtos que só perde barriga. Não existe. Não perca seu tempo. Agora, você pode continuar numa estratégia, numa dieta, numa alimentação até perder a barriga. Como funciona? Quando você entra no emagrecimento, é igual você entrar numa fila de banco ou numa fila para fazer um exame. Você vai lá e pega uma senha. Imagina que existe a fila do emagrecimento. Aí você vai lá e pega várias senhas. A senha da barriga, ela tá lá em algum lugar. Só que você tem que esperar as outras partes do corpo serem chamadas primeiro. Então pode ser que vá primeiro a gordura do braço, depois das costas, depois das pernas e depois da barriga. Em algumas pessoas a barriga nem vai ser a última, ela vai estar ali em alguma outra posição. Mas a questão é que tem que esperar a fila, tem que esperar as outras partes do corpo para chegar na vez da barriga. Isso é uma determinação genética, varia de pessoa para pessoa. Tem até gente que perde barriga primeiro, mas não dá para furar essa fila. Você tem que continuar esperando até chegar a sua vez. Você faz dieta por um tempo e depois desiste, talvez bem ali na hora que é chamar a barriga para ir embora, você já não tá mais lá. Então você precisa gostar da sua dieta, precisa ter coisa que você gosta, precisa ser algo que você consiga enxergar como maneira normal de comer. Por isso que meu evento vai chamar Dieta da Vida Real, que eu vou mostrar como faz isso, como faz uma alimentação da vida real, sem esse monte de frufru, complicação, e que vai ter o que você gosta. Isso é fundamental, não é luxo não. Nossa, a pessoa quer emagrecer e ainda gostar do que come. Não, precisa. Se quer que dure para sempre, precisa. Então, ao invés de trocar toda a sua alimentação, mantenha a base da sua alimentação, mas vai adicionando proteína, vai reduzindo o ultraprocessado, vai tentando trocar uma coisa ou outra, e você deixa o que você mais gosta, o que você acha mais fundamental. É um grande erro você tirar logo de cara o que você é mais apegado, o que você mais faz questão. Isso você deixa por último, especialmente na fase da menopausa, onde a mulher no geral está mais fragilizada, está mais desanimada, está mais cansada, está com menos paciência para ficar fazendo dieta, sofrendo e passando fome. Então não faça isso e não vai dar certo. Vamos pro resumão. Ao entrar na menopausa, o seu corpo começa a direcionar mais gordura para sua barriga. Isso é péssimo para a saúde e eu sei que incomoda muito a aparência, mas dá para evitar. Então se você ainda não tem, já faz tudo isso que eu tô te falando e começa a fazer treino de força. Agora, Felipe, eu já ganhei a barriga da menopausa. Também aplica tudo isso que dá para reverter a situação. Afinal de contas é gordura e se você emagrecer a gordura vai embora, ela não vai continuar lá. Como que você faz isso? Entrando no déficit calórico. Como que eu entro no déficit calórico? Fazendo opções melhores, comendo alimentos melhores, aumentando a sua saciedade, especialmente aumentando a sua proteína. Mais proteína diminui a fome, vontade de comer e até vontade de doce. Com isso, você vai perdendo gordura e você tem que continuar ali até chegar a vez de perder a barriga. Não tem segredo. Eu sei que muita gente espera uma solução mirabolante, um chá natural, um shot ou sei lá mais o que. Mas não, gente. As evidências mostram que isso que eu falei é o que dá resultado. E eu vejo todos os dias mulheres nessa idade emagrecendo. Então tem jeito. Não desista, coloque em prática que vai dar certo. Para complementar esse vídeo, se você quiser entender ainda melhor essa questão das calorias que eu falei, eu tenho um vídeo onde eu falo só sobre déficit calórico. Clica aqui que vai te ajudar. Agora, se você quer aprender quais são todas as melhores fontes de proteína, assiste esse vídeo aqui que eu fiz um ranking com as melhores fontes de proteína. É só assistir e procurar elas para adicionar no seu dia a dia. Espero que você tenha gostado e até a próxima.